Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então a nossa sexta e última aula relacionada a esse projeto, né? Então, a essa altura do campeonato, vocês já fizeram todos os desenhos. Eu não tenho todos os desenhos aqui porque a gente não fez todos os cortes em vídeo, né? Ficou como atividade proposta para vocês resolverem fazer isso daí. Mas o que a gente vai fazer aqui hoje é a finalização do projeto, né, fazendo a criação e configuração das pranchas e também vamos aprender a fazer a plotagem e conversão para PDF, que inclusive o procedimento é o mesmo, né? É o mesmo procedimento, a gente adota o mesmo procedimento para converter as pranchas para PDF ou para fazer a plotagem. A plotagem é aquela impressão naquelas impressoras grandes, né, nos tamanhos padrão mais comum para pranchas de projeto. Bom, então vamos lá. Eu vou deixar para vocês lá no Drive, e talvez, possivelmente aqui também na descrição do vídeo, um arquivo para vocês baixarem com a prancha que a gente vai utilizar para poder fazer, para poder colocar o nosso projeto. Então, ó, o que vocês vão fazer? Eu vou disponibilizar esse próprio arquivo, tá? Aí vocês vão vir aqui na aba Layout, ó. Inclusive, isso daqui é editável, né? Se você quiser, você pode criar mais layouts. E eu posso vir aqui, ó, dou um clique duplo e digito pranchas. Não é necessário, mas pode ser interessante, dependendo do seu projeto, uma forma de você estar organizando aí. Então, observem ó, que aqui na aba Layout, eu já deixei um arquivo com a prancha. O que vocês vão fazer? Vocês vão selecionar ele e vão copiar e colar. Copiar do meu arquivo e colar no arquivo de vocês, tá? Então aqui, ó, a gente tem as informações de um outro projeto, de um aluno de um semestre anterior, e vocês vão editar de acordo com o projeto de vocês, tá? Então, beleza. Então, ó, vamos começar já a trabalhar aqui na nossa prancha. Para isso, ó, vamos revisar aqui, vamos ver se a gente criou um layer que a gente vai precisar. Tá? O recurso que a gente vai utilizar para poder trazer os desenhos lá do model para a nossa prancha se chama Viewport. E essa Viewport ela precisa estar num layer separado, porque depois que a gente terminar de utilizar elas, a gente vai desligar esse layer para ele não ficar aparecendo. Então, ó, como eu dei uma olhada aqui e eu vi que ele não está criado ainda, a gente vai criar esse layer agora. Cliquem aqui no botão para gerenciamento dos layers, das propriedades dos layers. Ele vai abrir a janela. Vou criar um layer chamado Viewport. Viewports. E a cor pouco importa, tá? Até porque esse layer ele vai ser desligado. Eu vou colocar aqui na cor amarela só para ele destacar. Então, ó, para a gente utilizar Viewport, a gente seleciona o layer para a gente trabalhar organizadinho. E a gente vai começar a colocar o nosso projeto na prancha. Aí uma dúvida bastante comum é em relação a essa imagem aqui, ó, que o AutoCAD vai trazer para vocês. Vocês podem ignorar completamente esse quadro que provavelmente vai estar aparecendo aí no arquivo de vocês. Né? Isso aqui é uma proposta de impressão que o AutoCAD vai gerar automaticamente, mas vocês não precisam levar isso em consideração. Inclusive, eu vou até apagar aqui, ó. Tá? Ignora essa parte em preto aqui. Então, agora a gente vai digitar Viewports para poder acessar o comando. Eu vou escolher aqui a opção Single, porque eu quero uma única viewport de cada vez, né, já que eu quero trazer os desenhos um de cada vez, até porque na maioria das vezes é necessário a gente trabalhar com escalas diferentes. Então a gente precisa separar essas viewports. Tá? Single, clico em OK. Já está com o layer certo aqui. Eu venho, ó, vou me aproximar do canto, mas eu não vou colocar ele exatamente aqui no canto, para não deixar o desenho colado. Vou colocar aqui um pouquinho espaçado e vou abrir um retângulo. Esse retângulo vai ter um tamanho aleatório por enquanto, porque depois a gente vai configurar ele
para o tamanho que ficar mais adequado. Observe ó, que a Viewport ela sempre vai trazer todos os desenhos que eu tenho lá no Model, né? Ele faz isso automaticamente. Mas eu quero deixar aqui somente o desenho da planta baixa. Daí o que a gente vai fazer? Então a gente precisa dar um clique duplo aqui e vou centralizar e através do zoom eu vou configurar aqui para ele ficar perfeitamente encaixado na minha viewport, por enquanto ainda sem escala, né? Eu vou deixar ele já centralizado aqui. E agora que a gente vai aplicar a escala e a gente vai fazer isso por meio de tentativas, porque eu ainda não sei qual a escala que vai ficar mais adequada para esse desenho, para esse tamanho de prancha. Tem algumas verificações que eu vou ensinar para vocês poderem verificar também se o desenho de vocês está ficando com o tamanho adequado e se ele vai ficar legível depois que vocês fizerem a impressão. Então, ó, com a viewport ativa, tá? Vocês podem ativar ou desativar ela clicando dentro e clicando fora, ou aqui no botão Model. Ó. Se tiver assim selecionado Paper, você não consegue mexer no que está dentro da viewport, e se você clicar em Paper, você consegue editar o que está dentro dela. Então eu vou aplicar a escala agora, digitando Z de Zoom, Enter, S de Scale, ó, que ele mostra aqui embaixo, Enter. E agora a gente vai ter que fazer uma conversão, por quê? Se vocês medirem a sua prancha aí, vocês vão verificar que esse arquivo de prancha que eu passei para vocês está em milímetro, mas a gente desenhou em metro, então a gente vai ter que fazer uma conversão. Então eu vou digitar, aliás, eu vou tentar inicialmente uma escala de 1 para 100, como é uma prancha muito pequena, talvez não dê certo de primeira, vamos fazer esse teste inicialmente, só que fazendo aqui uma pequena conversão. Como a nossa prancha está em milímetro e o desenho está em metro, eu vou digitar 1000 barra 100 XP, aí eu tenho que apertar Enter. Tá? Mas deixa eu explicar para vocês o porquê, como que a gente faria essa conversão em outras situações. Como a minha prancha está em milímetro e o desenho está em metro, eu digitei aqui 1000 para poder converter. Agora, imagina a situação, que se eu tivesse desenhado em milímetro e a minha prancha também estivesse em milímetro, né? Você poderia trabalhar dessa forma também. Daí a gente deixaria 1. Por quê? Porque eu não preciso fazer conversão nenhuma. Ou se eu tivesse feito, nada me impediria também de fazer o meu desenho em metro e desenhar a minha prancha em metro. Daí o fator também seria 1 para poder fazer essa conversão da unidade utilizada na prancha para a unidade utilizada no desenho. Bom, mas voltando aqui, ó, a gente digitou o comando de escala e vamos apertar Enter e ver o que acontece. Ficou muito pequeno, como eu tinha imaginado, né? Essa aqui é uma prancha do tamanho A1, né? E se vocês imaginarem essa prancha impressa, esse desenho vai ficar muito pequeno. E não somente isso, provavelmente ele não vai ficar legível. Inclusive, a gente tem como verificar se o nosso desenho vai ficar legível ainda antes de imprimir, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a principal verificação que a gente tem que fazer. Então vamos procurar aqui, dentro do nosso desenho, qual é o menor texto que a gente tem. Né? Pelo que eu estou vendo aqui, a gente trabalhou com uma padronização de tamanho de texto, né? Mas vamos pegar aqui, por exemplo, ó, os textos dos ambientes. E eu vou dar o comando dist e vou medir a altura da menor letra que eu tiver. Ela está com 0,77 mais ou menos, né? Aproximadamente 0,8. Com essas dimensões, a gente vai ter uma dificuldade muito grande para poder fazer a leitura depois da impressão. Um parâmetro interessante de tamanho de letra aqui na prancha é a gente tentar deixar essas letras, né, baseando nos menores tamanhos que a gente tiver, com um tamanho entre 1,7 a 2,5, tá? Então, o que eu vou fazer? Se 1 para 100 está ficando com praticamente metade do tamanho que eu preciso para ficar legível, eu vou ter que dobrar o tamanho. Então, eu vou ter que fazer uma escala de 1 para 50. Tá? Vocês vão ver como que vai ficar mais proporcional em relação ao tamanho da prancha. Então, para isso, a gente ativa de novo a Viewport, digito Z, Enter,
S, Enter, 1000/50 XP. Olha lá, ó, como que ficou mais proporcional, né? Vou até ajustar aqui, ó, eu posso arrastar sem tirar da escala, eu só não posso rotacionar o scroll do mouse, que é aquela rodinha lá do mouse. Se eu rotacionar, ou seja, se eu mexer no zoom, eu estou tirando da escala, tá? Então, quando a gente movimentar isso daqui, tem que tomar muito cuidado. Aí eu vou clicar fora, ó, para poder mexer, para poder verificar o tamanho. Então, observem ó, que quando a viewport não está ativa, a linha fica mais fina. Quando ela está ativa, a linha fica mais grossa. Então, para a gente poder diferenciar. Então, vamos medir agora alguma letra aqui. Vou medir o número 2, por exemplo. Ele está com aproximadamente 2 milímetros, já fica bom. Então, ó, a gente acertou aqui a escala do nosso desenho, tá? A escala do desenho da planta baixa vai ser 1/50. E depois que a gente já colocou na escala, ó, eu posso selecionar a viewport, sem ela estar ativa, e mover, né, redistribuindo aqui, ó, da forma que vai ficar melhor para o meu desenho. Para a gente ter um melhor aproveitamento de prancha. Aqui eu estou com somente 2 desenhos para colocar na prancha, mas vocês têm bem mais do que isso, né? É possível que, dependendo da escala que vocês adotarem, vocês precisem de mais de uma prancha, não tem problema, tá? Se vocês tiverem essa dificuldade para poder arrastar, ó, desmarca o F3 que vocês vão conseguir fazer essa distribuição. E o que aconteceria se mesmo eu ajustando a escala, né, meu desenho já está bem grande em relação ao tamanho da prancha, mas o texto está ficando muito pequeno. Então, isso quer dizer que você errou na proporcionalidade do tamanho do texto em relação ao tamanho do seu desenho. Então, ó, quando isso acontece, muitas vezes é mais interessante você ir lá no seu desenho e aumentar o tamanho dos seus textos e das suas cotas. Vai depender de de cada situação. Então, agora, ó, a gente tem que descrever aqui cada um dos desenhos. Para isso, eu vou colocar um texto. Eu dou o comando T, Enter, e a gente abre aquela janelinha, né? Eu vou colocar aqui de forma bem simplificada o texto, mas se vocês quiserem, vocês podem utilizar simbologia, podem colocar um círculozinho aqui em torno do número de cada desenho que ajuda a detalhar melhor, tá? A única coisa que eu vou mudar aqui, eu vou selecionar, sempre que eu preciso mexer na fonte, eu preciso selecionar o texto, né? E venho aqui, ó, vou mudar para Verdana. E vou digitar aqui planta baixa para poder descrever esse desenho. Então, ó, percebam que o texto está pequeno. Então, a gente pode vir aqui, dar um clique duplo e editar as configurações dele. Ou, de uma forma mais visual, eu posso selecionar e dou o fator Scale, SC, Enter. Eu vou clicar bem nesse cantinho, ó, porque eu quero que ele cresça em torno desse, que ele cresça a partir desse ponto, né? Ou seja, para ele não mudar a posição dele. E eu quero aumentar 5 vezes o tamanho. Acho que 5 vezes aumentou demais, né? Vamos aumentar então umas 3 vezes e fazer um teste, ver qual o tamanho que ele vai ficar. Ó, 3 vezes ficou com um tamanho bacana, mas ainda está um pouco grande em relação à prancha. Eu poderia diminuir dando um fator escala menor do que 1, mas para a gente poder ter um controle maior, eu preferi dar Ctrl Z aqui e fazer o processo de novo. Vou aumentar 2 vezes. Olha, para mim ficou bacana, ele vai ficar bem legível, ó, se a gente observar aqui a nossa prancha, ó, ele está um tanto maior do que os textos da planta baixa, né? E os textos da planta baixa já estavam legíveis, né? Num tamanho que não dificulta a leitura. E eu vou copiar agora essa caixa de texto, ó, seleciono ela, dou CP, Enter, e vou puxar para baixo. E tenho que informar a escala do meu desenho. A escala que a gente adotou é 1/50, né? Só que por uma opção minha, eu vou diminuir pela metade o tamanho desse texto
Normalmente a gente faz dessa forma, coloca o tamanho do desenho maior e coloca a descrição da escala num tamanho menor. Preciso fazer uma correção aqui, ó, porque a gente está utilizando o layer viewport e depois a gente vai desligar esse layer para não aparecer essa linha aqui da viewport. Então eu vou selecionar e vou mudar aqui para texto. Tá? Então agora eu posso criar uma nova viewport, mas eu posso aproveitar o que eu já fiz aqui e selecionar e copiar. Pessoal, então dando continuidade aqui, a gente teve um probleminha no áudio, eu estou regravando esse finalzinho aqui para vocês, tá? A gente copiou aqui a viewport junto com o texto, né? Porque a gente já aproveita a viewport um tamanho que vai estar proporcional ao tamanho da prancha. Aproveita também o texto do título e o texto da escala para ficar tudo padronizadinho com o mesmo tamanho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o corte aqui dentro. Para isso, eu preciso ativar a minha viewport. Eu posso vir aqui, selecionar ela, mudar de paper para model, ou dar um clique duplo aqui dentro. Então, a primeira coisa, eu venho, localizo o desenho, tudo isso com o zoom, centralizo ele mais ou menos aqui, e agora a gente dá o fator escala. Eu vou utilizar o mesmo fator escala porque a gente utilizou a mesma configuração de cotas e textos, tanto na planta baixa quanto no corte, né? Então, é para ficar bom tanto num desenho quanto no outro. Então, a gente vem, dá o comando Z, Enter, S, Enter, 1000/50 XP. Aí eu vou reposicionar ele, ó, eu posso clicar no scroll do mouse, segurar e arrastar e posicionar do jeito que eu quiser. Eu só tenho que tomar cuidado para não girar o scroll do mouse, porque eu posso ter problemas com... se eu fizer isso, eu vou estar tirando da escala, tá? Então, muito cuidado na hora de executar esse comando. Agora, eu seleciono a janela, ó, quando aparecerem os 4 pontos dos cantos, a gente vem e fecha aqui, ó, deixa enquadrado só o desenho. Tá? É como se a viewport fosse uma câmera que traz para a gente só aquilo que a gente quer mostrar. Então não deixa espaço sobrando, tá? Fica bem mal organizado quando isso acontece. A gente vai mover o texto lá para mais próximo do desenho. E vou editar o texto. Número 2. Corte A. Tudo maiúsculo, né? Conforme a gente vinha fazendo. A escala é a mesma, tá? Então, ó, o que a gente pode até fazer uma checagem aqui, mas não é para mudar, porque a gente utilizou a mesma escala, mas vai que a gente utilizou algum tamanho de texto diferente lá quando a gente estava fazendo o corte, né? E a gente acabou se esquecendo. Então, vamos conferir aqui, ó. Eu vou dar um Dist Enter. Então, lembre, ó, que aqui na prancha a gente tem que estar com um tamanho de 1.7 a 2.5, né? Eu tô com textos aqui, ó, de 2 milímetros. 2 milímetros está visível, né? De 1.7 para cima, você já consegue ler sem desconforto. Vamos pegar uma letra um pouco menor aqui. 1.6, né? Talvez seja interessante a gente aumentar um pouquinho esse texto, tá? A gente pode dar um fator escala lá de 1,1 aqui nessas descrições. E, aliás, essas descrições aqui, até entenda por que isso aconteceu. Porque a gente copiou de um outro projeto, né? Talvez esse projeto que a gente copiou estivesse com uma configuração diferente. Então, vamos fazer essa alteração aqui. Né? Vamos dar um fator escala de 1,1 para poder aumentar o tamanho do texto. Então, por isso a importância, ó, de a gente sempre verificar, né? Porque se a gente não fizer isso, o que acontece? Ou você vai mandar para a obra um texto muito pequeno que vai ser desconfortável de fazer a leitura, ou impossível de fazer a leitura, que nem eu já vi, né? Ou então com um tamanho desproporcional, um texto muito grande. Ou então você vai perceber só depois que você plotou. Aí você vai ter o custo vai ter esse desperdício, né? Vai ter que plotar novamente
e gastar um valor que você não precisaria se você tivesse feito essa conferência aqui na fase de elaboração. Então, eu vou dar o fator escala, ó, e eu vou escolher como ponto de referência esse daqui. Eu vou aumentar pelo que a gente viu, não vai precisar aumentar muito, né? Vou aumentar 7%. Fator escala de 1.07. Vamos dar um MA e copiar as propriedades daqui para cá, ó. Lembra lá do comando MA, né? Que é o comando para a gente copiar as propriedades de uma entidade para outra. Agora vamos fazer um teste lá no layout e ver quanto que ele ficou no final das contas. Aqui a gente vai ter que mudar também, né? Provavelmente com 1.6 já esteja legível, só que com certeza não vai ser confortável para poder fazer a leitura de um texto tão pequeno. Então vamos ver de novo aqui. Não aumentou muito, né? A gente está com 1.67. Eu vou aumentar mais 10% para não ter erro dessa vez. Para a gente conseguir um tamanho adequado já nessa tentativa. Aí eu venho do MA. Vou ajustar aqui com o comando mover para poder recentralizar. O comando dist. Ó, agora está com 1.8 aproximadamente, né? A gente não consegue medir com tanta precisão porque não tem como usar os pontos de captura, né? Mas até um pouquinho mais do que 1.8 talvez, né? Então tá bom, com 1.8 você já consegue fazer uma leitura de forma confortável. Pessoal, então da minha parte está concluída aqui a configuração de prancha. É lógico que vocês têm os outros desenhos, né? Os outros cortes, fachadas, a planta de locação, tudo mais para planta de cobertura, tudo mais para poder colocar na prancha, tá? Então tentem fazer uma boa distribuição colocando todos esses desenhos. Se não couber na prancha, ou se estiver ficando numa prancha só, ou se estiver ficando muito apertadinho, utiliza mais de uma prancha, tá? Não tem problema. Então, para finalizar aqui, o que a gente vai vir fazer? Ó? Vamos aqui no dos layers e vou desligar aqui. Posso confirmar. Tá? Eu até vou fazer um ajuste aqui, ó. Eu vou ligar novamente e vou mover o layer para cá. Porque quando a gente desliga a viewport, dá para ver que estava ficando muito longe, né? Então agora ficou bacana, ó. Ou então depois disso, né, depois que vocês tiverem colocado todos os desenhos na prancha, já com as descrições, o carimbo preenchido certinho de acordo com esse projeto, o que fica faltando? Fica faltando a impressão, ou então gerar os PDFs, né? Então o que acontece? Você pode fazer a configuração das penas e mandar essa configuração junto com o projeto para a gráfica, ou você pode gerar os PDFs e mandar o PDF para ser plotado, né, para ser impresso. Por quê? Porque a gente tem toda essa configuração das linhas, né, das espessuras, e você tem que passar isso de alguma forma para quem for plotar. Tanto o procedimento de plotagem em gráfica, quanto o procedimento de geração de PDF é o mesmo, tá? Então eu vou fazer aqui com vocês a configuração das penas e a geração dos PDFs. Então, se algum dia vocês precisarem fazer essa plotagem numa plotter, né? Vamos supor que vocês estejam trabalhando num escritório que tem essa plotter, você não vai depender da gráfica. Então, é só você repetir exatamente esse mesmo procedimento que vai dar tudo certinho. Ok? Então, vamos lá. A gente tem dois caminhos. Ó. Eu posso vir aqui, clicar nesse A e clicar em Print, Plot, ou posso vir pelo atalho, né? Como a gente sempre preferiu, digitar plot e enter. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é configurar as minhas penas. Como eu já tinha gravado esse trecho, já está configuradinho aqui, mas eu vou mostrar para vocês como que é para ficar. Tá? É possível que quando vocês abram essa janela, ela esteja dessa forma, né? Ela esteja mais compacta. Se tiver desse jeito, você clica aqui nessa setinha que vai abrir essas opções
adicionais. Então, ó, vamos supor que eu não tivesse criado essa configuração de penas ainda. Eu viria aqui, Edit, né? Ele vai abrir para mim essa caixa de propriedades, tá? Aliás, vocês não vão ter essa configuração aqui criada ainda, né? Utilizem essa configuração ACAD. Uma outra opção seria clicar em New, mas é mais interessante você clicar na configuração ACAD, tá? Ou seja, é uma configuração que já vem pronta aqui no AutoCAD e editando ela, personalizando conforme você precisar. Então eu seleciono a CAD, venho aqui, ó, faço todas as alterações que eu precisar e não cliquem aqui de forma alguma. Se você clicar aqui, você vai estar alterando ela definitivamente. Mas ao invés disso, ó, você clica em Save As. Fazendo isso, ó, você vai poder salvar com outro nome, tá? Então o procedimento vai ser esse. Vocês não vão alterar, vocês não podem clicar em Save and Close antes de salvar como, para não perder essa configuração original dessa pena do AutoCAD, tá? Então, ó, repetindo, ó, vocês selecionem a CAD, cliquem aqui, talvez seja interessante, né, para evitar correr o risco de você alterar sem perceber, já clica logo em Save As, já muda o nome aqui. E aqui, ó, vocês vão vindo e fazendo as alterações, tá? Como eu tenho já a configuração pronta aqui, e é uma configuração que eu testei e ficou boa aqui para o meu desenho, eu vou colocar ela aqui e mostrar para vocês o que eu mudei, tá? Então, selecionei desenho via CAD.ctb e vou clicar aqui, ó. Então, o que vocês vão alterar? Ó, lembra que eu falei para vocês lá nas primeiras aulas que era para a gente dar preferência para as cores de layers que tivessem lá entre aquelas cores principais? Por quê? Porque fica mais fácil de localizar. Imagina se eu tivesse escolhido um azul arbitrário lá. Eu ia ter que ficar abrindo lá a configuração de layer, vendo qual que era o número, para depois vir aqui e configurar uma por uma. Então aqui fica mais fácil, ó, como eu não tenho tantas entidades assim, né, fica fácil eu localizar aqui, ó, é só eu trabalhar aqui com as 9 primeiras cores que eu tenho, tá? Então ó, vamos começar pela cor 1. Na cor 1, eu seleciono ela. Na cor aqui para vocês vai estar Use Object Color, ou seja, usar a cor do objeto. Eu venho e vou mudar para preto. Para todas essas cores aqui, ó, de 1 a 9, aliás, de 1 a 7, eu vou deixar como preto. Somente em 8 e 9, que eu quero que ele seja impresso com cinza, que eu vou vir e vou deixar Use Object Color, porque eu quero que onde esteja cinza seja impresso como cinza. E para que serve isso? Porque se você não fizer dessa forma, o AutoCAD vai plotar na cor do objeto. Então, onde tiver vermelho, vai plotar como vermelho. Onde tiver amarelo, vai plotar como amarelo. E isso é um problema, porque a cor amarela no papel branco fica impossível, praticamente, de você conseguir ler. Fica horrível, né? E sem falar que um projeto impresso colorido, ele não tem uma aparência profissional, né? Eu não aceito projetos impressos com cores, tá? Então, tanto esse trabalho quanto os dois próximos trabalhos que vocês vão fazer, vocês têm que me entregar sempre com a cor preta, né? Um projeto, mesmo feito no AutoCAD ou qualquer outra ferramenta, ele tem que seguir, ele tem que obedecer o mesmo padrão que a gente tinha quando a gente desenhava à mão. Aliás, eu não cheguei a pegar essa época de trabalhar com projetos profissionalmente feitos à mão, né? Tive contato com alguns projetos antigos que por sinal, muito bem detalhados, né? Com as espessuras de pena muito bem definidas. Mas, assim, na faculdade eu tive uma experiência de várias disciplinas a gente desenhando à mão. Meus professores tinham alguns dos meus professores, né, tinham uma certa resistência ainda com AutoCAD. O AutoCAD já era muito utilizado, mas os professores mais antigos não gostavam que a gente utilizasse, né? E eu até entendo o porquê, né? Porque o AutoCAD é uma ferramenta, então você consegue aprender ele de forma muito rápida, né? O mais importante, e é o que eu tento focar aqui no trabalho para vocês, é o resultado que eu quero que vocês me entreguem, né? Então, como a gente vai imprimir somente com a cor preta,
e eu tenho desenhos diferentes, né, que eu preciso que tenham um destaque diferente, né, por exemplo, as paredes e as cotas, eu preciso encontrar uma forma de destacar alguns tipos de linha em relação a outros, né? Por exemplo, a linha de cota, ela tem que ter uma espessura muito menor do que em relação à linha de parede, por exemplo, né? A linha da parede, na maioria dos casos, ela vai estar sendo cortada, então é a linha com a maior espessura que eu preciso ter aqui no desenho. Então, ó, depois que vocês fizerem essa alteração das cores, o que mais que a gente vai ter que mudar? Tenho que mudar as espessuras. Existem várias configurações aqui personalizáveis, tá? Mas para o caso do nosso projeto, a gente não vai precisar alterar nenhuma delas, somente além da cor e da espessura da linha, tá? Então, ó, para que a gente utilizou a cor 1, esse vermelho aqui? A gente utilizou ele para cotas, né? Então a cota é uma espessura que eu não preciso destacar muito. Por isso eu estou colocando aqui como 0.3, né? Vocês podem fazer uma analogia com o grafite da lapiseira, por exemplo, né? O grafite 0.3 é um grafite bem fininho e com ele você consegue representar bem as linhas de cota, né? Aqui não vai ser diferente. Então, ó, eu fiz o teste aqui para o meu e para as escalas que a gente está utilizando. Ficou bem bacana ó, utilizar o 0.3 para a cor 1. Então, vocês podem copiar aí. A cor 2, mesma coisa, ó, mudo para preto e espessura 0.3. A cor 3, para que a gente utilizou? Utilizou para esquadrias, né? As esquadrias eu preciso de uma espessura um pouco maior do que a espessura dos textos e cotas, mas também ela não pode se confundir com a espessura das paredes, então eu altero aqui para 0.4, também alterando a cor para preto. A cor 4 a gente não utilizou, né? Se não me falha a memória. Aliás, a gente não chegou... vamos dar uma conferida aqui. Eu já não lembro muito bem se a gente... Aliás, a gente não chegou a desenhar nada com ela, porém, a gente copiou um desenho que utilizava essa cor, né? Então, a gente tem que configurar assim. Vamos voltar lá. Plot. Então, ó, a cor cian, né? Eu vou colocar uma espessura média aqui, de 0.5, né? Semelhante ao grafite 5. E a cor preta. A cor 5 é a cor que representa o elemento principal do nosso desenho, que são as paredes, né? Então, mudo para preto e mudo para 0.7. A cor 6 a gente não utilizou, mas eu deixei configurado aqui já como 0.5. A cor 7 a gente não utilizou. E a cor 8 e a cor 9, ó, eu deixei a própria cor do objeto e mudei a espessura para 0.3, tá? Então, depois disso, vocês vão clicar em Save As, mudem o nome e depois Save and Close, tá? Então, ó, qual que vai ser o procedimento para poder fazer a plotagem? Vocês, depois disso, já vai estar criada aqui a sua configuração de pena. É um arquivo à parte, tá? Essa configuração ela não faz parte do seu arquivo do AutoCAD. Ele vai ser criado numa pasta específica, tá? Para poder encontrar o caminho, vocês podem vir aqui e lá em Save As, clica aqui ó, no cantinho, nessa parte branca, e copia esse endereço, que é um endereço bem extenso, né? Ou então, saindo aqui ó, da configuração, cliquem aqui no azinho, print, manage plot styles. Clicando ali, abriu aqui na outra tela para mim. Clicando aqui, ó, ele já vai abrir uma pasta para você com todas as configurações de pena que você tem instalado. Ó. Né? Aqui tem, inclusive, as configurações que vem no CAD, inclusive outras configurações de projetos que foram plotados aqui nesse computador. Tá? Então, se você for plotar, a primeira opção é essa. Você manda o seu arquivo no AutoCAD e manda também a configuração de pena. Eu não gosto de fazer dessa forma. Por quê? Porque eu não gosto de liberar o arquivo para gráfica, né? Porque muitas vezes eu não sei quem que vai estar mexendo com isso daí. Então, o que eu costumo fazer?
eu venho e gero os PDFs e mando os PDFs para serem plotados, tá? Então, ó, eu vou vir aqui em name da impressora, né? No nome da impressora. Ao invés de eu escolher a impressora, eu vou escolher aqui um gerador de PDF. No meu caso, ó, eu estou utilizando o AutoCAD PDF, tá? Deixa eu ver se foi essa aqui, exatamente essa que eu utilizei. Daí eu venho aqui, ó, a configuração que ficou melhor para mim foi o ISO Full Bleed A1. E não confunda o ISO, essa primeira opção com a segunda. Por quê? Porque nessa primeira aqui, ó, tem a maior dimensão na horizontal, no eixo X, né? E como a gente desenhou em paisagem, a gente tem que deixar essa opção marcada. E nunca, quando vocês forem fazer a plotagem final, nunca deixem selecionado aqui o Fit to Paper. Por quê? Porque ele pode te induzir ao erro. No meu caso aqui, ele não, já estou vendo que ele não geraria nenhuma alteração. Mas esse Fit to Paper significa ajustar ao papel. Então, se você tiver com a sua prancha num tamanho um pouquinho diferente que seja da configuração aqui do Paper Size, né, o que vai acontecer? Ele vai forçar essa sua prancha a se encaixar aqui e vai tirar da escala, tá? Então aqui, ó, tem que estar sempre de 1 para 1, né? A gente desenha uma prancha em milímetro, então 1 milímetro para 1 milímetro. Então observem, ó, que quando eu marco aqui, ó, ele não mostrou nada em vermelho, porque significa que ele não está comendo nenhuma borda. Aqui eu deixo em Landscape mesmo, a configuração de penas já está tudo certinho. Então, ó, a gente vai fazer um teste, vamos dar um preview. Aqui, ó, em What to Plot, você vai selecionar Window, vai aparecer esse botão para você. Certifique-se que essa opção Center the Plot esteja marcada. Se ela estiver marcada, significa que a sua plotagem ela vai ficar centralizada e ela tem que ficar. Venho em Window, seleciono, ó, cliquei aqui, clico num canto, clico no outro, abrindo uma janela e dou um preview. Olha lá, ó. Então, ó, a gente dando um zoom, dá para perceber, ó, que existe aqui uma diferenciação nas espessuras de pena, né? Ele não é muito realista, esse preview do AutoCAD. Eu prefiro gerar o PDF e conferir no PDF para ver como que está ficando, tá? É uma boa prévia em relação à plotagem, essa geração do PDF. Então, ó, vamos clicar aqui em Plot. Eu vou selecionar aqui uma pasta qualquer. Selecionar a pasta que eu estou utilizando para gravar os vídeos aqui, videoaulas. Olha lá, já estava até configurado, mas vou gerar novamente, ó. Eu estou chamando aqui, ó, de projeto arquitetônico, underline, prancha 01, PDF. Save. Está perguntando se eu quero sobrescrever, vou dizer que sim. E vamos aguardar que ele deve gerar aqui a prancha para nós. Então, ó, como que a gente faz para saber se o tamanho está adequado somente pelo PDF, se o zoom do PDF é personalizável, né? Não é 100% realista, né? Depende um pouco da sua tela, mas eu costumo vir e colocar aqui em 100%, porque já vai ser uma visualização bem próxima daquilo que você vai ter no papel. Então, ó, coloquei em 100%, ó, e está tudo muito legível para mim, né? Eu consigo ler os textos sem muita dificuldade, sem nenhuma dificuldade, aliás. E outra coisa que dá para perceber, ó, é que a gente conseguiu uma boa diferenciação das espessuras. Olha como as paredes estão bem mais destacadas em relação às outras penas, né? Então é esse o resultado que eu quero que vocês me entreguem, tá? Já uma dica para os próximos projetos, né? Nos próximos projetos vocês vão ter uma liberdade maior. Eu vou estar disponível para poder orientar vocês, vou explicar para vocês o que eu quero que vocês desenhem e vou ficar à disposição para poder orientar. Mas nos próximos projetos é vocês que vão ter que escolher as cores que vocês vão utilizar para desenhar e também o nome dos layers, tá? O cuidado que vocês vão ter que tomar é, por exemplo, se você utilizou o vermelho para a cota, não colocar o vermelho para a linha da estrutura, por exemplo, né? Porque a cota tem que ficar numa espessura bem menor do que as linhas da estrutura.
Então, esse é o cuidado que vocês vão ter que levar em consideração, tá? Mas vocês vão ter essa liberdade. Eu vou pedir para vocês me mandarem, quando vocês me enviarem o projeto final, o DWG e o PDF, mas a correção definitiva eu vou fazer através do PDF, ou seja, olhando o resultado final, certo? Então, ó, para essa entrega final, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam me entregar o DWG e também o PDF já com tudo configurado, tudo certinho, certo? Não esqueçam de fazer a alteração aqui dos dados do carimbo. E aqui, ó, onde ficou quebrado aqui o caminho, pesquisem na internet e coloquem o logotipo da UFMT. Tá? Normalmente, em um projeto profissional, quando a gente não está trabalhando com um projeto acadêmico, você coloca aqui o logotipo, a logomarca do escritório, né? Mas no nosso caso, a gente vai trabalhar aqui com a logomarca da UFMT. O ideal seria a gente vetorizar essa logomarca, né? E converter, desenhar ela no AutoCAD. Mas se a gente copiar um JPEG e colar aqui, na impressão o resultado é o mesmo, certo? Bom, então por hoje é só e até a próxima.